Olá, olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Professora Roseli, é a informática. Vamos lá? Bater um papo, resolver uma questão e deixar conteúdo para você fortalecer os seus estudos. Isso mesmo, para fortalecer os seus estudos. Resolver com você uma questão proposta pela VUNESP. Essa questão veio de 2023, foi proposta em agosto para nós, para a Prefeitura de São José do Rio Preto, e a VUNESP diz o seguinte: o usuário, ele acessou a pasta. Veja qual a pasta o usuário acessou. Vamos lembrar que a VUNESP, ela deixa muito claro lá no nosso edital os elementos que virão para a nossa prova. Então, por exemplo, a gente tem aqui Sistema Operacional Windows na versão 10. Existem alguns editais, como, por exemplo, os editais do Tribunal de Justiça de São Paulo, que a VUNESP coloca o Windows 10 ou superior. Ou seja, pode ser o Windows 10, pode ser o Windows 11. Então, essa questão que a gente está resolvendo, que a gente está iniciando, né, a resolução, ela traz elementos independentemente para qual versão, ok? Pasta, para nós, é um elemento do nosso edital. Então, qual é a pasta que a VUNESP está mencionando já aqui na primeira linha do enunciado? A pasta é área de trabalho. Então, o usuário acessou a pasta área de trabalho por meio do explorador de arquivos do Windows 10, do Windows 11. Ambos configuração padrão. Em seguida, clicou. Se a VUNESP não mencionar quantas vezes, ela só disse que clicou. Se ela não mencionar quantas vezes, o clicou é igual a uma vez. E quando a gente clica uma vez sobre um ícone, seja uma pasta, seja um arquivo, esse ícone, ele será o que para nós? Ele será selecionado. Então, vai pegando as palavrinhas-chave, organizando as informações, para que não tenha surpresa na hora da sua prova. Então, em seguida, clicou com o botão principal do mouse. O botão principal do mouse é qual? É o botão esquerdo. Então, por padrão, o botão principal do mouse é o botão esquerdo, tá bom? Então, atenção para as palavras. No nome de uma pasta chamada de teste. Então, pensa comigo. Primeiro, até vou pegar aqui uma corzinha diferente. Vamos lá. Primeiro, ela disse que clicou, né? O usuário acessou, clicou, acessou a pasta para nós, área de trabalho. Então, pensa nesse raciocínio, organiza as informações. Depois, clicou com o botão principal do mouse no nome de uma pasta chamada de teste. Então, foram essas duas ações que a gente tem no enunciado. Primeiro, acessou a pasta área de trabalho. Segundo, clicou sobre o botão principal do mouse na pasta teste, levando à exibição vista na imagem a seguir. Então, nós temos aqui, olha, teste. Significa que teste está dentro da pasta download, que, por sua vez, né, tem todo um caminho e a gente vai chegar na área de trabalho. A VUNESP disse, a partir daí, ao acionar o ícone marcado por um círculo na imagem, quem é esse ícone? Esse ícone é o voltar. O voltar está relacionado com o painel de navegação. A gente abre a janela do explorador, por padrão, a janela do explorador tem a sua parte à esquerda. Essa parte à esquerda da janela do explorador é chamado para nós de painel de navegação. Então, todo esse enunciado está sendo direcionado para o painel de navegação. Então, acessou a pasta área de trabalho,
e depois clicou com o botão principal do mouse na pasta teste. Aqui no meio do caminho, a gente pode ter outras pastas, né, que a gente chama de estrutura de pasta. A VUNESP não mencionou. Se a VUNESP, a observação, mencionar este ícone, este que eu estou marcando aqui de amarelinho, que é o ícone para cima, né, o nível acima, este ícone gera relação com a barra de endereço. O ícone voltar gera relação com o painel de navegação. Então, observe. A partir daí, ao acionar o ícone marcado com círculo, o que vai acontecer? Se nós estamos na pasta teste, clicou em voltar, retornará para a área de trabalho. Se você, candidato, olhou essa questão em algum momento e falou, olha, volta para a pasta de download, né? Um exemplo. A pasta download está no meio desse caminho entre área de trabalho e teste. Se a gente tivesse trabalhando com o ícone para cima, sairia de teste e viria para download. Mas não é o ícone para cima, o nível acima que a VUNESP está mencionando. Ela está mencionando o ícone voltar. E o ícone voltar gera a relação com o painel de navegação. Então, download para nós vai embora, não é possibilidade de alternativa correta. O arquivo 1 será movido para a pasta área de trabalho, a gente não está falando em nenhuma ação de mover, nenhuma ação de copiar, a gente está falando da ação de visualizar, só que não passa download. Vai ser visualizada a pasta, o quê? Área de trabalho. Voltará para a pasta área de trabalho, alternativa D, responde a nossa questão, tá? Mover, copiar, nenhuma ação. Nós vamos ter a ação de voltar. Passará para a pasta download? Para a pasta download, se fosse o que para nós? O nível acima. Porque o nível acima tem relação com a nossa barra de o que para nós? De endereço. Só que todo o enunciado levou para onde? Levou para o painel de navegação. Então, nós temos aqui uma prova aplicada pela VUNESP, muito interessante, o candidato tem que ficar atento. A alternativa E geraria a relação do nível acima, analisando a barra de endereço, porque está aqui na pasta teste, olha que foi mencionado no enunciado, e aí um nível acima, vamos para a pasta de download. Mas o voltar tem relação com o painel de navegação. Então, nós saímos primeiro da área de trabalho, segundo, fomos para a pasta teste. Voltar, volta da pasta teste para a área de trabalho. Então, uma visualização na janela será a pasta agora selecionada, área de trabalho. Então, a alternativa D responde aqui a nossa questão. Bacana, né? Uma questão bem interessante. E fiquem atentos a uma boa leitura. O enunciado para nós é sempre de extrema necessidade. Se essa leitura não for bem feita, se uma imagem existente na questão não for analisada, pode ser que o candidato perde a questão. Então, a partir de agora, faça suas notas, faça suas observações e sempre pode contar comigo, vou estar por aqui, deixando sempre informação para fortalecer os seus estudos, tá bom? Se você não está inscrito, peço para você, se inscreve, clica aqui no cantinho, tá aqui para você se inscrever. Tem o sininho também, você pode ativar, porque sempre que subir uma nova questão, uma nova informação, uma aula, você vai ter acesso direto, porque será notificado. É isso. Bons estudos e a gente se encontra aí num outro momento. Tchau.